Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje, o tema é esse aí, o Apocalipse está aí. Uau, muita gente preocupada, muita gente nervosa, muita gente apreensiva, muita gente sem saber o que fazer. E o tema é esse mesmo. Aqui nesse vídeo eu quero esclarecer para você algumas coisas importantes por conta de tudo que está acontecendo ao redor do mundo nessa hora. Enquanto eu falo, enquanto nós estamos aqui, tanta coisa já está se desenvolvendo, desenrolando. Então, é importante você estar por dentro de tudo. E aqui hoje eu quero fazer um reflexo sobre as notícias atuais, principalmente sobre as profecias atuais, as notícias no mundo e deixar você por dentro de tudo que está acontecendo. Tá? E mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar, muito obrigado por chegar aqui mais uma vez no nosso canal, muito obrigado por se inscrever, aliás, por falar em se inscrever, tanta gente que tem assistido, né, os nossos vídeos semanais, tem passado por aqui, não tem feito a sua inscrição, né? Se inscreva aí no vídeo, é muito fácil, é rápido, é de graça, tá? E você vai estar nos ajudando, inscrevendo, vai estar subindo esse canal. E por falar em subir o canal, é importante deixar aí o seu joinha, o seu like, a sua participação, o seu comentário. O seu comentário é tão importante quanto a sua inscrição e o seu joinha, o seu like. Então é um conjunto de fatores que vai favorecer esse canal, vai deixá-lo mais robusto, enriquecer. E é claro, o algoritmo do YouTube vai automaticamente fazer o trabalho dele, o homework dele, vai distribuir esse vídeo aí. Então a sua participação é muito importante. Se inscreva se não é inscrito, deixe o seu like, seu comentário, comente aí, eu vou estar respondendo, eu pessoalmente vou estar respondendo as suas perguntas, tá certo? Então vamos lá, o Apocalipse está aí, mas antes, então vamos lá, o Apocalipse está aí. Muitas pessoas, muitos olham ao redor de si mesmo, ao redor da atual circunstância que o mundo está passando. Não é só aí, eu não sei onde você vai estar me assistindo, se é no Brasil, se é aqui na América, se é na Ásia, onde você estiver. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que a sensação é que o mundo está à beira do fim. O caos está generalizado. E quem sabe poderíamos até dizer que estaríamos vivendo os últimos capítulos da história da humanidade, conforme escrito, predito nas Sagradas Escrituras. Você sabia que as Escrituras falam isso, né, de um tempo? Isso não é um assunto para esse vídeo, mas a Bíblia fala sobre isso. Quem sabe em uma outra oportunidade voltaria a falar sobre isso. A sensação é que tudo está em volta de um ciclo de crise global, generalizada. E eu quero analisar isso com você com muita sobriedade e também com muito teor de espiritualidade e com os olhos voltados e atentos ao que Deus nos tem revelado através da sua palavra. Mas eu quero trazer aqui para você os fatos e notícias que realmente comprovam o que nós estamos falando, tá? Nós estamos vivendo em um tempo muito crítico, isso não é novidade para ninguém,
onde as nossas escolhas, e aqui é algo importante, tá, gente? As nossas escolhas, mais do que nunca, mais do que antes, as nossas escolhas vão determinar muita coisa na nossa vida, e nesse caso, tratando-se da vida eterna, as nossas escolhas vão determinar quais são os caminhos que nós vamos escolher a respeito da vida eterna. O fato é que só ouvimos notícias que assustam. Se você liga a televisão, abre o jornal, será que tem alguém ainda que abre o jornal? Mas enfim, alguém que abre o jornal, o noticiário, as páginas da internet, o computador, só ouvimos notícias ruins. Estamos cercados de notícias ruins, conflitos, tensões e mudanças rápidas, muito rápidas. Vivemos tempos de crises simultâneas, ou seja, vivemos tempos de crises uma atrás da outra. Crises como guerras, catástrofes naturais, instabilidade econômica, uma polarização política e crises morais. Há um clima de urgência, de pressão e um caos crescente, como se tudo estivesse pegando fogo, fervendo ao nosso redor. As estruturas tradicionais daquele convívio, daquela criação tradicional dos antigos, dos nossos antepassados, dos pais, a estrutura tradicional, ela está sendo de fato abalada, e muitas coisas parecem que estão fora do controle. No campo profético e no campo teológico, especialmente concernente ao assunto que nós estamos falando aqui, que é o fim do mundo, né? O tema desse vídeo é o Apocalipse está aí, né? E consecutivamente falando nesse contexto escatológico apocalíptico, essa expressão também pode indicar que estamos nos aproximando de eventos decisivos da história da humanidade. Se você assistir alguns vídeos meus aí no canal, vídeos anteriores, você vai ver que, por consequência de fatos ocorrentes, fatos recentes, do que está acontecendo nesses últimos dias, semanas ou meses, eu venho tentando vir aqui até com mais frequência, com maior frequência, para orientar, porque existe uma certa gama de pessoas que nos seguem e buscam essas orientações. Aliás, por falar em buscar orientações, nós vamos nós já criamos, tá? Um grupo, deixa eu ver aqui como é que nós colocamos esse grupo no WhatsApp. Eu tenho uma página que nós estamos criando, estamos trabalhando ainda nela, que se chama Sefer HaKodesh, ou seja, Sefer de livro, HaKodesh de santo ou sagrado, então livro sagrado. Então nessa página nós estamos criando na internet um website, nós estaremos ali disponibilizando muitos conteúdos que são relacionados principalmente à Torá, ao hebraico e, é claro, também o cunho escatológico. E aí nós decidimos criar um grupo de WhatsApp, que eu vou estar postando as mensagens, textos e outros artigos, links para você estar acompanhando. E se você quiser fazer parte desse grupo, nós vamos disponibilizar o link desse grupo aí no canal, aí na descrição, nas mensagens.
Você que está mandando mensagem, vou disponibilizar aí para você agora e você vai entrar em contato conosco. Você vai entrar no grupo se você quiser fazer parte do grupo. Aliás, eu vou fazer melhor, eu vou presentear você que entrar no grupo com um e-book meu falando sobre alguma coisa nesse sentido de escatologia, tá? Então eu vou presentear um presente meu, um e-book meu para você. Você vai poder ler com todo o teu conteúdo e teor teológico para abençoar a sua vida. Vou deixar o link aí na descrição para você que quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp que vai estar falando, o Sefer HaKodesh, que vai estar falando sobre assuntos de escatologia, fim dos tempos e entre tantas outras coisas, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, as estruturas tradicionais da vida, da criação, da educação, estão sendo abaladas. Muitas coisas parecem estar fora do controle. É o que retrata a questão de que nós estamos nos aproximando a todo momento, a largos passos, caminhos rápidos e velozes, de eventos proféticos, escatológicos, que são decisivos para a história da humanidade. E com isso vem sugerindo que o cenário ele já está preparado para o cumprimento de mais profecias, porque entenda bem, muitas profecias, a minha Bíblia não está aqui na mesa, senão eu ia abrir para te mostrar. Muitas profecias bíblicas a respeito do tempo dos... Eu vou te dar uma aqui que é fácil para você entender. A questão do reconhecimento de Israel. Israel se torna nação, Estado. Em 1948, é uma profecia escatológica, uma profecia para o tempo dos fins que já se cumpriu. Nesse vídeo que eu gravei, se eu não estou equivocado, no anterior a essa live que nós estamos fazendo, eu falo sobre o conflito entre Israel e Irã. Será que esse conflito ele é a guerra ou o conflito de Gog e Magog? Vai lá e assista para você estar por dentro. Não vou dar o spoiler aqui não, quero que você assista, vai lá e assista, tá? Então, gente, resumindo, o cenário já está preparado, as profecias já estão se cumprindo assim rapidamente, com uma velocidade incrível, o que me faz entender, o que me leva a entender que Jesus está voltando. Não tenho outras palavras para dizer isso, a não ser isso para você. Jesus está voltando. Nós precisamos, você, eu, porque eu sou pastor. Não, ninguém está isento sem preparação. Precisamos estar preparados. A Bíblia é recheada dessas informações, dessa sugestão, dessa ordem de comando. Esteja preparado, que as suas vestes estejam brancas, tá, gente? Então isso é muito importante. Resumindo, o mundo está em uma ebulição, ou seja, tudo isso aponta para um tempo de convulsão global. Essa é a palavra, em que os acontecimentos eles se aceleram e provocam inquietação nos povos. Você está observando que por vários lugares, várias nações, elas estão apavoradas, elas estão em polvorosa, né? Por quê? Porque os acontecimentos eles estão provocando uma inquietação global, mundial. Um tempo que, para muitos cristãos, você que é cristão, para quem é cristão, esse tempo que nós estamos experimentando exige de nós vigilância espiritual. Eu tenho dito, pregado, ensinado na nossa igreja que nesses últimos dias nós precisamos buscar do Senhor um espírito de discernimento e firmeza
na fé. E aqui eu vou acrescentar, nós precisamos, devido à atual circunstância, o tempo em que estamos vivendo, as informações que estamos recebendo, isso vai exigir de nós maior vigilância espiritual, um discernimento e firmeza na fé. Nos últimos dias, as manchetes internacionais, elas estão borbotando por aí como uma notícia atrás da outra. Você acaba de ouvir uma notícia, tem outra. Acaba de ouvir outra notícia, tem outra. Você dá o refresh na sua página, no seu browser, é uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra. E, por incrível que pareça, uma notícia que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, nem todos têm acesso, não tinham, porque eu vou passar para você esse acesso. Eu vou passar isso para você agora. Mais uma vez eu quero pedir carinhosamente, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos ajude a robustecer, a alavancar, a impulsionar, a levar essa mensagem a mais pessoas. Por favor, escreva aí, deixe o seu joinha. Estou vendo aqui tem ainda poucos likes, precisamos de mais likes, precisamos da sua inscrição. Se inscreva, tá? Deixe o seu comentário. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, Sefer HaKodesh, vou deixar o link aí novamente na descrição. Vai lá, clica lá, participe, mande suas mensagens, tá bom? Tem uma regra, lógico. Ninguém vai entrar no grupo lá e postar coisas indevidas, porque infelizmente, se postar, nós vamos ter que tirar você do grupo, né? Não é o seu caso. Eu vou mostrar para você, vou passar para você uma informação que nem todo mundo tem acesso ou teve acesso ainda, mas eu vou passar para você, vou deixar o link dessa notícia para você. Nos últimos dias, por incrível que pareça, essa notícia que eu vou te passar agora, ela está fervendo, ela está borbulhando no Japão. Olha só como é importante a gente saber usar a tecnologia para ter acesso a ferramentas importantes que vão nos auxiliar, vão nos ajudar. Essa notícia ela está borbulhando no Japão. Um dos casos mais comentados no Japão agora, atualmente, essa semana, é uma profecia de um mangaka chamado Ryu Tatsuki, que viralizou no Japão. Essa profecia, escute isso, tá? Guarde isso. É o comentário, a informação que eu obtive. Essa profecia, ela prevê que ainda nos anos 90, tá? Essa profecia foi feita, foi falada nos anos 90, que uma grande catástrofe estava agendada para 2025, tá? Eu tenho aqui a data, eu tenho aqui o dia, mas como eu não sou profeta do Apocalipse, né? Eu vou deixar você ir lá e você tirar pegar essa informação. E aqui agora milhares de pessoas estão cancelando viagens e entrando em estado de alerta para um possível terremoto devastador no Japão. Bem, eu apenas estou passando para você e vou repetir. Notícias que eu li nos noticiários asiáticos, tá bom? Vários sites de notícia na Ásia estão chamando esse momento de a nova febre do Apocalipse. Eu acho que até por isso eu coloquei aqui o título do vídeo de O Apocalipse está aí, tá? Então eles estão chamando lá na Ásia esse momento de a nova febre do Apocalipse. É claro que eles atribuem isso às profecias de personagens como Nostradamus, tá? Eu quero ser bem enfático, bem claro aqui, para não dizer que eu, pastor, estou falando de uma profecia bíblica. Que eu li no noticiário e eles se baseiam em profecias de Nostradamus. Porém, meus amados, toda informação ela deve ser bem cultivada, deve ser bem... Retenha
que é bem, o que é bom, o que é ruim, você joga fora, tá? Retém o que é bom e o que é ruim, você joga fora. Eu vou deixar para vocês aqui, vou deixar aqui o link para vocês estarem lendo. Está em japonês, é claro, tá? Mas se você tiver um bom tradutor aí, vou deixar o link aqui dessa notícia para você. Se você tiver um bom tradutor aí, você vai conseguir ler em português, tá? E não para por aí, gente. Não para por aí. O Apocalipse está aí. O Apocalipse está aí. E nós temos que estar atento e não podemos perder tempo, não podemos dar bobeira, não podemos vacilar. O relógio do juízo final mantido. Esse aqui é uma outra informação importante que eu preciso passar para você. O relógio do juízo final mantido por cientistas e ganhadores do Prêmio Nobel está agora em apenas 89 segundos da meia-noite. Gente, 89 segundos. Eu não sei quanto tempo vai levar em segundos reais, mas nos cálculos deles, na previsão desses cientistas, desses homens inteligentes que trabalham com essa previsão, né? Esse relógio do juízo final está com 89 segundos da meia-noite. O ponto simbólico de destruição global apontando para riscos reais. A gente está ouvindo isso, né? Guerras, rumores de guerras, mudanças climáticas, irreversíveis, né? Mudanças climáticas irreversíveis e um colapso global social envolvendo todas as áreas. Enquanto isso, temos mais informações. Não para por aí. Enquanto isso, a inteligência artificial avança num ritmo tão acelerado que cientistas alertam para um risco chamado PDOM. P mudo, P de pato e D-O-O-M, DOOM. Ou seja, essa sigla, ela representa a probabilidade, essa sigla, ela representa a probabilidade do fim do mundo, causado por máquinas que ultrapassem o controle humano. Agora, você sabe o que mais me assusta nessa última notícia, falando da inteligência artificial? É que nomes como Elon Musk e Sam Altman não escondem o medo, o receio de um possível apocalipse teológico. Tanto por causa disso, foi que Elon Musk abandonou o projeto do AI, do ChatGPT, inteligência artificial, e também o Sam Altman, né? Que foram grandes protagonistas no início dessa evolução tecnológica. Hoje eles já não fazem parte. Hoje eles têm medo, porque quando iniciaram o projeto da inteligência artificial, uma hora eu vou fazer um vídeo só falando para vocês só do projeto. O livro não está aqui, está por aqui em algum lugar aqui, sobre esse testemunho. Esse livro conta a história de por que o Elon Musk saiu do AI, e por que o Sam Altman também saiu. Porque a proposta da inteligência artificial era outra. Só para você ter uma ideia, a proposta da criação do AI, da inteligência artificial, era uma proposta de um trabalho benéfico à sociedade e, principalmente, sem fins lucrativos. Hoje virou um comércio e estão caminhando para algo mais delicado e perigoso. Por isso, o que mais me assusta nesse caso é que Elon Musk e Sam Altman, eles não escondem, eles não omitem, eles têm um certo receio que a tecnologia possa se voltar. O fato é, em boas palavras, em claras palavras, se voltar contra nós, contra a sociedade, contra a humanidade. Tá?
Agora, meus amados, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. E a Bíblia? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? O que nós que cremos nas Sagradas Escrituras temos a ver com isso? Como nos portamos? Como é que nós nos portamos diante dessa situação? Nós que cremos na Bíblia, nas Escrituras, para nós o assunto é um pouco diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é mais profundo. Ele é mais deep, né? Porque Jesus alertou lá em Mateus capítulo 24 sobre tudo isso que estamos vivendo hoje. Princípios de dores, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, pandemias, falsos profetas. Paulo falou de dias trabalhosos nos quais o amor esfriaria e a verdade seria desprezada. João, em Apocalipse, ele mostrou cavalos de juízo cavalgando sobre a terra e uma grande apostasia nos últimos dias. E então, como é que fica a nossa situação? O que estamos vivendo hoje? Como é que nós estamos nos comportando? Nós, como cristãos, estamos vivendo de fato como a Bíblia diz, ou estamos vendo apenas uma crise global e uma crise de fé global? Porque nessa leva aí, nessa situação onde envolve todo mundo, muitos cristãos estão envolvidos. Estamos no mundo. Uma das mais lindas orações de Jesus, eu considero duas: a oração do Pai Nosso e essa. Quando Jesus disse assim quando ele estava orando para os discípulos, ele disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, cristãos, crentes de verdade estão no mundo. Como nós nos comportamos meio a esta geração marcada por ansiedade, confusão de valores, medo do futuro e também uma geração sedenta por respostas? O Apocalipse não é apenas um evento futuro, mas é um espírito de colapso que paira sobre muitas mentes, sejam eles cristãos ou não cristãos, sobre muitas pessoas. Mas isso não significa que o crente, aqui vai uma palavra agora pastoral para crente e não crente, né? Mas deixa eu ir diretamente para os cristãos, crentes. Isso não significa que nós devemos ter medo, não é hora de ter medo. Eu me lembro que eu fiz rádio por 15 anos em Boston. Vou fazer 32 anos nos Estados Unidos. Por 15 anos eu fui o âncora de um programa de rádio. E eu tinha muita audiência, muitas pessoas me assistiam, me ouviam. E eu sempre gostei de falar sobre eventos escatológicos. E às vezes eu recebia chamadas telefônicas, que eu atendia chamadas no ar, de pessoas que tinham medo, porque na verdade é porque não tinham certeza da salvação. E a gente, com muito carinho, com muito respeito, com muita dedicação, com muita instrução, ensinávamos a eles que nós, como cristãos, não devemos temer. Isso não significa o que está acontecendo hoje no mundo, lá fora, aonde está acontecendo, deva nos trazer temor. Significa, sim, que nós devemos vigiar e pregar e anunciar a palavra de Deus com mais ansiedade. Vivemos a era do que os sociólogos chamam de pessimismo jornalístico. O que é isso? Pessimismo jornalístico. Pessimismo jornalístico são pessoas que vivem de consumir previsões de destruição, teorias conspiratórias e pânico. Isso cria um tipo de anestesia na sua fé. A sua fé se torna plástica, dura. Sabe aquele coração calcificado, plastificado? Por quê? Porque só houve um jornalismo pessimista, que traz um clima de pessimismo nos noticiários, uma narrativa pessimista ao redor da mídia, uma enxurrada de más notícias. É o que traz Ibope.
é o que dá conteúdo, é o que dá engajamento, mais notícias, com tonalidades sombrias e uma cobertura jornalística tensa, nervosa, um teor sombrio sobre eles, né? Um ambiente noticioso carregado de negatividade, pessimismo, sensacionalismo alertista, onde fatalismos, coisas fatais, é o centro dos noticiários. É um noticiário marcado por previsões catastróficas. É preciso quebrar esse ciclo, sabe? É hora de quebrarmos esse ciclo e voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus. E aqui eu vou deixar com você um chamado à vigilância e à esperança. Não há dúvida, eu não quero desfazer isso, não há dúvida que vivemos tempos difíceis, mas o apocalipse para o crente não é um fim trágico, mas é o começo glorioso de algo eterno. Aleluia. Essa palavra, eu vou repetir, e eu quero que você compartilhe essa palavra com outras pessoas. O apocalipse para o crente não é um fim trágico, mas é o começo glorioso de algo eterno. Para o mundo pode ser o colapso, para nós é o arrebatamento. Para o mundo é o terror, mas para nós é o triunfo. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu querido, meu caro, meu amado, minha amada, a pergunta que ecoa nesse vídeo, e não apenas nesse vídeo, mas na maioria dos conteúdos que eu deixo aqui nesse canal, sobre teores escatológicos, ou o Apocalipse está aí. Sim, o Apocalipse está aí, mas sim, há uma saída, há uma atitude mais profunda e pessoal. E a pergunta é essa: você está preparado para o Apocalipse? Porque mais do que entender os sinais dos tempos, é necessário estar com o coração em paz com aquele que em breve vem. Jesus disse lá em João: cedo vem, eis que cedo venho, eis que em breve venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Tem que estar com o coração em paz com aquele que vem em breve, que este alerta não seja apenas informativo, de cunho informativo, mas seja algo transformador. O tempo é agora. A hora é agora. It is right now. Aí eu quero te dar uma ajuda, meu amado. Obrigado aí, gente. Tá mandando notícia, mensagem, abraço, coração, dizendo compartilhe mesmo. Please, compartilhe. Deixe seu joinha, deixe seu like. Vai nos ajudando aí. Eu quero deixar aqui com você, para você, como se preparar para o fim. E eu vou te dar uma resposta à luz da palavra de Deus. Se o tempo está acelerando ou acelerado e os sinais apontam para o fim, a nossa maior preocupação não deve ser em apenas decifrar os eventos. Sim, precisamos discernir os tempos. Jesus disse isso. Sabeis discernir os tempos, as estações, quando é primavera, verão, outono, inverno, mas não sabeis discernir o tempo da volta do Filho do Homem. Sim, é necessário. Porém, nós precisamos estar com o nosso coração preparado para encontrar com o Senhor. E isso nos leva a uma reflexão essencial. Qual é ela? Não basta saber as estações do tempo, não basta saber sobre o Apocalipse, mas é preciso estar preparado, é preciso estar pronto para o encontro com o Senhor Jesus. Como assim, pastor? Eu devo estar pronto? Primeiro, arrependimento verdadeiro, profundo e uma fé em Cristo Jesus. Só há um caminho, tá? Só existe um caminho. Jesus diz: eu
Sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho. Então, arrependimento verdadeiro e uma fé em Cristo Jesus, Jesus Cristo. Uma vida de santidade. 2. 3. Uma vigilância espiritual. Vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E 4º e último, compromisso com a obra de Deus, com o reino de Deus, com a casa de Deus, com missões locais, missões transculturais. Compromisso. Não afaste, não saia da casa de Deus. Meu Deus, será que você não está vendo que a proposta de Satanás, do inimigo nessa hora, é tirar o seu foco? Aí surge numa outra questão que nós temos: os desigrejados. A salvação não está na igreja, mas fora da igreja você não encontra Cristo. Cristo está vinculado a um compromisso de fé, porque é lá que você é alimentado pela palavra, é lá que você tem comunhão. Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não tem como viver em união, eu na minha casa, você na sua. É na igreja que a gente se encontra, é lá que oramos um pelos outros. Paulo diz: chorai com os que choram, alegre-se com os que se alegram. E aí eu vou para a igreja, para a casa de Deus, estou lá intercedendo, clamando. Então, compromisso com a obra de Deus, compromisso com o reino de Deus, compromisso com a casa de Deus, compromisso com as coisas do reino. Tudo que é relacionado ao reino de Deus está debaixo de liderança, está debaixo de líderes, de homens que são homens de Deus sobre a sua vida, que estão abençoando a sua vida, estão trabalhando, estão te direcionando. Isso é importante, gente, isso é muito importante. Tá? Estar preparado significa cumprir o propósito pelo qual fomos chamados. Estar preparados é cumprir o propósito pelo qual fomos chamados. Quem entende que o tempo é curto, se dedica à evangelização, à pregação do evangelho, à intercessão e ao serviço no reino de Deus. Então, eu finalizo deixando as palavras de João, palavras joaninas. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9, verso 4, João diz assim: convém que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto é dia. Amados, eu finalizo dizendo que a preparação para o fim, eu vejo muito isso aí na internet, tenho acompanhado muitos que têm falado sobre isso. É importante? É. Porém, a preparação para o fim, guarda essas palavras no seu coração. Não começa com estocagem de alimento. Eu vou voltar a dizer, é necessário, é importante, sim é. Mas a preparação para o fim, ela não começa com estoque de alimentos, ou mapas, ou gadgets, equipamentos, flashlights, sabe? Tudo que vai te manter, proporcionar você continuar tocando a vida, pelo menos com algumas condições, tá? Mas a preparação para o fim, ela começa com um coração quebrantado diante de Deus. Quem está em Cristo já está preparado. Quem está em Cristo já está preparado. Por isso eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de poder vir aqui e compartilhar essa palavra com você e com a sua vida, porque eu tenho certeza que falou com você, que abençoou você, que tocou você. E se tocou você, e se esse vídeo, essa mensagem, essa live, hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, tocou em você, por favor, não fique só em você. Compartilhe com mais pessoas e nos ajude a resgatar, a salvar, a libertar, a abençoar, porque foi para isso que nós fomos chamados. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Eu encerro dizendo
aquela velha frase de sempre em hebraico, Shehi Elecha Yom Tov, Nitrae Shavua Haba, Lehi Traot, She'Elohim Yivareh Otah. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.